Olá, eu sou Amaury Turíbio, faço parte do grupo de trabalhadores do Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz. Estou aqui para dar continuidade ao curso básico 2 da doutrina espírita. Vamos concluir a 10ª aula. Na verdade, concluir a 10ª aula baseado na nova versão da Federação Espírita, onde a 10ª aula fala sobre a lei do progresso, e na versão antiga que nós temos, ela é subdividida em 2 aulas, a 9ª e a 10ª. Né? Então nós vamos falar hoje sobre o progresso da legislação humana, lembrando que o curso básico de Espiritismo se baseia no Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos abordando o capítulo 8, as questões 794 a 802. É um tema bem curtinho para a gente poder concluir o estudo da lei do progresso. Então, a gente já sabe que os homens seguem as leis naturais, né? A gente viu no módulo passado a diferença entre leis naturais e estado natural. E é bom a gente saber que se os homens compreendessem perfeitamente as leis naturais e as praticassem adequadamente, não precisariam de leis humanas. As leis humanas, elas normalmente têm interesses mesquinhos, defendem interesses, às vezes, de uma minoria. Isso gera instabilidade. Essas leis existem, na verdade, para salvaguardar o direito dos mais fracos contra os mais fortes. Normalmente, os mais fortes acabam abusando dessa condição e acabam subjugando os mais fracos, né? E as leis que são criadas são justamente para defender essas posições dos mais fracos. As leis naturais, elas são imutáveis. Já as leis humanas, elas vão se modificando à medida que os homens vão compreendendo melhor o senso de justiça, à medida que as sociedades vão evoluindo, né? Junto com a evolução individual do ser humano, mais a evolução da sociedade, essas leis vão se adaptando às novas normas e costumes. Elas tornam-se mais estáveis à medida que se aproximam mais da verdadeira justiça. À medida que elas estão mais se identificando com as leis naturais, elas vão se tornando mais estáveis, não vai haver necessidade de alterá-las constantemente. A civilização criou novas necessidades para os homens, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. A lei humana, ela é variável, como eu já disse, e progressiva. As leis são mais severas, quanto mais depravada é a sociedade, mais desregrada é a sociedade, maior a necessidade de se criar leis para poder normatizá-las, para poder discipliná-las, disciplinar essa sociedade. Então a gente sabe que somente através da educação dos homens é que essas leis vão ficando menos rigorosas. Elas vão se aproximando mais das leis naturais e vão ficando menos rigorosas. A gente não pode esquecer que progredir não é esperar o auxílio divino, né? Acreditando que tudo vem do céu, tudo vem do Deus Pai, que tudo será dado. Progredir é modificar-se através do amor, modificar-se através do trabalho intenso e sempre num processo dinâmico e contínuo. Não é ficar indiferente às fragilidades humanas, ou as condições diversas da natureza, não é isso, mas é entender essas demonstrações de uma forma mais natural, né? É desperta para a vida do espírito, para a conscientização da responsabilidade individual, para a brevidade, para a finalidade da vida terrena, como um simples instante do trabalho do ser em evolução, o qual deve aprimorar-se ao infinito. A gente já conversou isso várias vezes, que o trabalho tem que ser constante, contínuo e incessante. Quando atingirmos um grau de civilização superior e completo, não apenas composto de grandes descobertas da ciência ou invenções sofisticadas, mas sim com o devido avanço moral do povo, as leis do amor e caridade serão praticadas espontaneamente e com naturalidade. O egoísmo e o orgulho não terão mais o espaço que tem hoje, serão rejeitados,
e não haverá tanto sofrimento e doenças. Todos estaremos mais conscientes de que a felicidade decorrerá do merecimento de cada um. A doutrina espírita, ao trazer à luz, né, o espiritismo redivivo, né, a prática efetiva do cristianismo, certamente ela se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque ela pertence à natureza. O espiritismo, a doutrina espírita pertence à natureza. O espiritismo, apesar de fazer muito progresso, ele ainda é um fenômeno de incredulidade para muitos povos, né? E que só com o tempo vai desaparecer. Mas marchará de forma mais rápida que o cristianismo, porque o cristianismo, na verdade, ele veio para destruir uma prática existente, né, e reconstruir uma nova crença através do amor, da caridade e tal. O espiritismo já pegou tudo isso caminhando e ele só vem no sentido de construir, baseado no cristianismo, construir, efetivar, divulgar as palavras do Cristo e a prática cristã. O espiritismo contribui para o progresso destruindo o materialismo, né? Fazendo com que o homem compreenda onde que está o verdadeiro interesse, né? Não destruindo completamente o materialismo, mas dando menos importância ao materialismo, fazendo com que haja uma introspecção e que o indivíduo possa pensar numa vida futura, né? Fazendo com que o homem desperte para essa vida futura, compreendendo melhor que para assegurar um bom futuro, ele tem que trabalhar melhor o presente, destruindo preconceitos, ensinando ao homem, né, ao semelhante, a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. É a prática efetiva do cristianismo, através do amor, da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Essas ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem hábitos, né, já enraizados, velhos hábitos enraizados de religiões anteriores. A gente tem que lembrar que cada coisa vem a seu tempo, tudo no seu devido tempo, as coisas vão acontecendo de forma paulatina, né? Mas a gente não pode deixar de ensinar as crianças. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente não pode ensinar às crianças o que a gente ensina para os adultos. E nem dar alimento do recém-nascido ao recém-nascido, alimento que ele não possa ingerir. Que isso é preparar para que possa germinar e frutificar. Ou seja, tudo no seu devido tempo. As coisas vão acontecendo, nós, como verdadeiros espíritas, temos por função a prática efetiva da caridade, do amor, da caridade, da fraternidade, e isso aos poucos vai sendo difundido, fazendo com que a doutrina consiga espalhar essa crença de uma forma mais uniforme para toda a humanidade. Esse é um trabalho árduo, constante, mas perseverante, que não pode ser desperdiçado nenhuma oportunidade. O que eu tinha para falar sobre esse tema é isso. Maiores informações, não esqueçam de consultar o Livro dos Espíritos. Muito obrigado.